Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do site sabermatematica.com.br. Dando continuidade à nossa série de vídeos preparatórios para o concurso do Banco do Brasil, hoje nós resolveremos a prova de 2012, prova também elaborada pela Fundação Sesgran-Rio, beleza? E antes de iniciarmos, inscreva-se em nosso canal e deixe aquele joinha, valeu? Então, sem enrolação, vamos à primeira questão. No Brasil, quase toda a produção de latas de alumínio é reciclada. As empresas de reciclagem pagam R$ 320 por 100 kg de latas usadas, sendo que 1 kg corresponde a 74 latas. De acordo com essas informações, quantos reais receberá um catador ao vender 703 latas de alumínio? Muito bem, pessoal. A questão ela informa que as empresas pagam R$ 320 por 100 kg de latas usadas e que 1 kg corresponde a 74 latas. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: quanto as empresas pagam por 1 quilo de latas usadas? Muito simples, né? Elas pagam R$ 320 por 100 quilos, então eu posso dividir 320 por 100 para descobrir o preço por quilo. Como que eu faço a divisão por 100? Como eu tenho 2 zeros, eu ando com a vírgula, duas casas. Então, 320 dividido por 100 é igual a 3,20, ou seja, as empresas pagam R$ 3,20 por quilo de latas usadas, ok? Com essa informação, nós podemos concluir o seguinte: as empresas pagam R$ 3,20 por 74 latas de alumínio. Por que isso, pessoal? Porque a questão ela informa que 1 quilo corresponde a 74 latas, ok? Certo, pessoal? Agora, para finalizar, nós devemos verificar o seguinte: de acordo com essas informações, quantos reais receberá um catador ao vender 703 latas? E aí? Bom, se eu tenho que as empresas pagam R$ 3,20 por 74 latas e quero saber quanto as empresas pagam por 703 latas, nós podemos utilizar aqui a famosa regra de 3 simples, beleza? Da seguinte forma: latas e valor, ok? 74 latas correspondem a R$ 3,20. E 703 latas correspondem a X, né? Eu ainda não sei. Bom, quanto maior a quantidade de latas, maior será a quantia recebida pelo catador. Então, nós temos duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, multiplicação em x, ok? Daí, 74 vezes x, 74x, que é igual a 703 vezes 3,20, né? Ou 3,2. 74x, que é igual a 3,2 vezes 703. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. 6, 9, 4, 2, 2. Uma casa após a vírgula aqui no 3,2, então vírgula após o 9. 2.249,6.
ok? Daí, x é igual a 2.249,6 dividido por 74. Vamos fazer essa continha. 224 dividido por 74, isso é igual a 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22. 4 menos 2, 2. E 22 menos 22, 0. Agora eu baixo o 9. 29 não é divisível por 74. Então, 0 aqui e baixo o 6. 296 dividido por 74 é igual a 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 7, 28, com 1, 29. Ou seja, resto igual a 0. Então, 22.496 dividido por 74 é igual a 304, né? Só que o nosso número original é 2.249,6. Então, como eu tenho uma vírgula aqui, eu acrescento uma vírgula aqui. Ok? Então, a resposta, 30,4. Daí, x é igual a 30,4 ou R$ 30,40. Então, um catador receberá, ao vender 703 latas, ele receberá o valor de R$ 30,40. Resposta correta é a letra E. Ok, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do BB de 2012. Próxima questão. No modelo abaixo, os pontos A, B, C, D pertencem à mesma reta. O ponto A dista 65,8 milímetros do ponto D. O ponto B dista 41,9 milímetros do ponto D. E o ponto C está a 48,7 milímetros do ponto A. Qual é, em milímetros, a distância entre os pontos B e C? Muito bem, vamos lá. A questão ela informa que o ponto A dista 65,8 milímetros do ponto D. Então, ponto A até o ponto D, 65,8. Ok? O ponto B, 41,9 do ponto D. Ponto B até o ponto D, 41,9. Ok? E o ponto C até o ponto A, então A até C, quanto? 48,7. Beleza? A questão ela quer saber a distância entre os pontos B e C. O primeiro cálculo que nós faremos será calcular a distância CD. E a distância CD é o quê? É AD menos AC. Então, AD menos AC é igual a AD, nós sabemos, né? 65,8. E AC, 48,7. Efetuando essa continha de subtração, 65,8 menos 48,7. 8 menos 7, 1. 5 menos 8 não dá, peço emprestado ao 6, que vira 5, e o 5 vira 15. 15 menos 8, 7. 5 menos 4, 1. Como nós temos aqui uma casa após a vírgula, resposta correta, então, 17,1. Ok? Daí, a distância CD é igual a 17,1.
Agora que nós sabemos a distância CD, é possível calcular a distância BC, né? Como? BC é igual BD menos CD. BD é 41,9. E CD, nós descobrimos que mede 17,1. 41,9 menos 17,1, 9 menos 1 é igual a 8, 1 por 7 não dá, peço emprestado ao 4, que vira 3, 11 menos 7 é igual a 4, 3 menos 1 é igual a 2. Uma casa após a vírgula, então 24,8. Daí a resposta correta é a letra E. Certo, pessoal? Ok, pessoal, dando continuidade, vamos à próxima questão. Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes desta pesquisa é, nessa ordem, igual a 1 sobre 2. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que acessam a rede todos os dias? Muito bem, pessoal. A questão, ela informa que 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres acessam a rede diariamente, ok? E que a razão entre o número de mulheres e o número de homens participantes dessa pesquisa é 1 sobre 2. Então, nós resolveremos a questão da seguinte forma. M representará a quantidade de mulheres que participaram da pesquisa e H a quantidade de homens, ok? A questão ela informa que a razão entre o número de mulheres e o número de homens é igual a 1 sobre 2. Então, M sobre H é igual a 1 sobre 2. Multiplicando em x, nós temos o seguinte: 2H vezes 1 é igual a H, e M vezes 2 é igual a 2M. Ok? Bom, pessoal, se H é igual a 2M, eu posso concluir que o número de homens representado por H é igual ao dobro do número de mulheres representados por M, ok? Agora nós faremos o seguinte, vamos tentar interpretar isso. Vamos supor que a população caiba dentro deste retângulo, que será dividido em 3 partes iguais. Se a quantidade de homens é o dobro da quantidade de mulheres, em 2 partes nós teremos homens, em uma parte, mulheres. Ou seja, se nós considerarmos que neste retângulo estão todas as pessoas que participaram da pesquisa, eu posso concluir que os homens representam 2/3 dos entrevistados e as mulheres 1/3. Ok? Com essa informação, nós faremos o seguinte. Agora eu vou calcular qual é a fração total de entrevistados que acessam a rede todos os dias. Mas eu vou calcular separadamente. Entre as mulheres, nós temos o seguinte: 1/3 dos entrevistados eram mulheres, vezes, a questão ela informa o quê? Que 2 em cada 3 mulheres acessam a rede diariamente. Então, 2 em cada 3, ou seja, 2/3. Isso é igual a 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 3, 9. E farei a mesma coisa com os homens.
Os homens correspondem a 2/3 dos entrevistados e 3 em cada 4 homens acessam a rede diariamente. Então, 3 em cada 4, ou seja, 3/4, né? Eu posso cortar 3 com 3, sobra o quê? 2/4, que simplificando é 1/2. Beleza? Só que o nosso objetivo é calcular a fração do total de entrevistados, e não de homens ou de mulheres. Então, eu vou somar 2/9 mais 1/2. O MMC de 2 e 9 é igual a 18. 2 vezes 9, né? Nós não temos fatores primos em comum, então basta multiplicar. 2 vezes 9. 18 dividido por 9 é igual a 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 18 dividido por 2 é igual a 9 vezes 1, 9. 4 mais 9 é igual a 13. 13/18. 13 é um número primo, não é possível simplificar essa fração. Ok? Então, a nossa resposta correta é a letra C. Vamos lá, pessoal, dando sequência. Agora a questão de número 14. Uma sequência numérica infinita, representada por E1, E2, E3, En, é tal que a soma dos n termos iniciais é igual a n² mais 6n. O quarto termo dessa sequência é igual a... Bom, pessoal, aqui nós temos o seguinte. É uma sequência infinita. E1, E2, E3, En, e 3 pontinhos, ou seja, ela é infinita. A questão, ela não cita se nós temos uma PA ou uma PG ou qualquer outro tipo de sequência, ok? A única informação que nós temos é que a soma dos n termos iniciais é igual a n² mais 6n, ou seja, a soma dos n termos é n² mais 6n. Isso significa o seguinte, que eu quero a soma, por exemplo, dos 4 primeiros termos, basta considerar n igual a 4, ou seja, 4² mais 6 vezes 4. 4² é igual a 16, mais 6 vezes 4 é igual a 24. 16 mais 24 é igual a 40. Pronto, descobrimos a soma dos 4 primeiros termos. Eu posso marcar 40? Claro que não, né? A questão, ela deseja saber qual é o quarto termo e não a soma dos 4 primeiros termos. Então, nós faremos o seguinte, nós vamos agora calcular qual é a soma dos 3 primeiros termos, ou seja, n igual a 3. Nós teremos 3² mais 6 vezes 3. 3² é igual a 9. 6 vezes 3 é igual a 18. 9 mais 18 é igual a 27. Ok? Agora que nós temos essas informações, nós analisaremos o seguinte. Eu tenho aqui E1 mais E2 mais E3 mais E4. Ou seja, a soma dos 4 primeiros termos.
Quando eu somo os 4, o resultado é igual a 40, tá aqui, ó. E quando eu somo os 3 primeiros, o resultado é igual a 27, tá aqui. Se é 1 mais é 2 mais é 3 mais é 4 é igual a 40, e é 1 mais é 2 mais é 3 é igual a 27, eu consigo calcular o valor de E4, ou seja, o quarto termo. Eu posso concluir o quê? Que E4 é igual a 40 menos 27, que é igual a 13. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Ok, pessoal, dando sequência, agora a questão de número 15. Temos aqui um gráfico que representa a produção de lixo em milhões de toneladas por ano e a reciclagem, ou seja, a porcentagem do que é reciclado nos Estados Unidos, na União Europeia e na China. Ok? Por exemplo, nos Estados Unidos são produzidos 238 milhões de toneladas por ano de lixo e apenas 34% é reciclado. Então vamos lá, dando sequência. Os gráficos acima apresentam dados sobre a produção e reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Nós devemos comparar China e Estados Unidos, beleza? Nos Estados Unidos, a produção de lixo, 238 milhões, e 34% disso é reciclado, ou seja, 238 vezes 34 sobre 100. 34 vezes 238, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 3 vezes 8, 24, com 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 2, 9, 0, vai 1, 8. Então, 238 vezes 34 é igual a 8.092 dividido por 100. Dividindo por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, é igual a 80,92. E na China? A China produz 300 milhões de toneladas de lixo e recicla 30%. Então, 300 vezes 30%, aqui eu posso fazer diferente. Eu tenho 2 zeros aqui, eu corto com os 2 zeros do 100, fica o quê? 3 vezes 30, que é igual a 90. Pronto, já calculei que nos Estados Unidos são reciclados 80,92 milhões de toneladas de lixo por ano e na China 90 milhões de toneladas por ano. A questão ela pede o quê? A diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos. Então, 90 menos 80,92 é igual a 90 menos 80,92. Eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Por quê? Porque as vírgulas devem estar na mesma posição. Eu não consigo fazer 0 menos 2, vou pedir emprestado. Vou pedir emprestado a todos eles até chegar no 9. 9 vai virar 8. Esse 0 vai virar 10. Só que como ele vai emprestar para o 0 à direita, ele vira 9.
Aqui é a mesma coisa, o 10 vira 9, porque ele vai emprestar 1 para o zero da direita. 10 menos 2 é igual a 8. 9 menos 9 é igual a 0. 9 menos 0 é igual a 9. 8 menos 8 é 0. Então, a resposta é 9,08. Ou seja, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos é igual a 9,08 milhões. Resposta correta é a letra A. Muito bem, pessoal, vamos seguindo. Agora a questão de número 16. Uma moeda não tendenciosa, ou seja, uma moeda que não tem defeito, né? Que a chance de cair cara é igual a 50% e a chance de cair coroa também é igual a 50%, é lançada até que sejam obtidos 2 resultados consecutivos iguais. Qual a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente 3 vezes? E aí? Bom, nós faremos o seguinte. No primeiro lançamento, qual é a probabilidade que nos serve? Cara ou coroa? E aí? Bom, se o objetivo é termos 2 resultados consecutivos iguais, qualquer uma serve. Beleza? Então, a probabilidade aqui nós vamos considerar igual a 1, ou seja, qualquer uma das duas. No segundo lançamento, qual é a probabilidade que nos serve? Bom, agora depende. Se caiu cara no primeiro lançamento, tem que cair coroa no segundo. Por quê? Porque nós estamos calculando a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente 3 vezes. Então, eu não posso ter 2 resultados consecutivos agora no segundo lançamento. E se caiu coroa? A mesma coisa. Tem que cair cara. Então, a nossa probabilidade no segundo lançamento é igual a 1 sobre 2. Ok? E agora, e no terceiro lançamento? No terceiro lançamento, eu quero que acabe por aqui. Então, se caiu cara no segundo, precisa cair cara no terceiro. Se caiu coroa no segundo, precisa cair cara no terceiro. Ou seja, a nossa probabilidade aqui é de meio, porque apenas um dos resultados irá nos servir. Ok? Finalizando, a probabilidade da moeda ser lançada exatamente 3 vezes, tendo 2 resultados consecutivos, sendo um no segundo e outro no terceiro lançamento, é igual a 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos lá, pessoal, vamos seguindo. Questão agora de número 17. Uma loja oferece um aparelho celular por R$ 1.344 à vista. Esse aparelho pode ser comprado a prazo com juros de 10% ao mês, em 2 pagamentos mensais iguais, um no ato da compra e outro um mês após a compra. O valor de cada um dos pagamentos mensais é em reais de... Bom, a loja vai financiar esse aparelho para o cliente da seguinte forma, né? O capital, ou seja, o preço do celular é igual a R$ 1.344. A taxa de juros, 10% ao mês. Isso equivale a 0,1. Ok? E como que o cliente irá pagar? No ato da compra, o cliente pagará uma prestação e, após 30 dias, mais uma prestação. Ok? Eu representei as duas por P porque as prestações são iguais. Ok? A questão cita aqui, ó. Questões deste tipo são resolvidas da seguinte forma. 1.344
é igual à primeira prestação. Por quê? Porque sobre a primeira prestação não há incidência de juros. A primeira prestação é considerada a entrada, mais a segunda prestação dividido por 1,1. Esse 1,1 vem da fórmula do montante para juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Neste caso, na primeira prestação, nós temos o quê? 1 mais 0,1 elevado a 1, né? É a prestação de número 1. Isso é igual a 1,1. Ok? Mas, professor, na fórmula do montante, nós teríamos o quê? Montante é igual a capital vezes 1,1. Por que que você está dividindo? Porque neste caso nós estamos fazendo o caminho contrário, né? Eu estou retirando, entre aspas, os juros desta prestação. Então, eu não multiplico por 1,1. Eu divido por 1,1, beleza? Só para facilitar o entendimento, se a questão tivesse informado que o pagamento seria feito em 3 prestações, sendo uma delas a entrada, nós teríamos P dividido por 1,1 elevado ao quadrado, ok? Bom, agora então, nosso objetivo será resolver a equação e descobrir o valor de P. E a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar a fração, ou seja, eu vou multiplicar tudo por 1,1. Porque multiplicando tudo por 1,1, essa fração aqui ela vai sumir. 1.344 vezes 1,1 é igual a 1,1 vezes P, mais, quando eu multiplico 1,1 vezes P sobre 1,1, o 1,1 do denominador e o 1,1 do denominador, eles se anulam, restando apenas o P. Ok? E agora, quanto é 1,1 vezes 1.344? Eu vou multiplicar tudo por 1, então é 1.344, não muda. E aqui também, 1.344. 4, 8, 7, 4, 1. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Resultado 1.478,4, que é igual a 1,1P mais P é igual a 2,1P. Daí, P é igual a 1.478,4 dividido por 2,1. Como eu tenho uma casa após a vírgula no denominador e uma casa após a vírgula no numerador, eu posso simplesmente ignorar as vírgulas e dividir 14.784 por 21. 147 dividido por 21 é igual a 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Isso é igual a 0. Baixo 8. 8 eu não consigo dividir por 21. 0 aqui. E baixo 4. 84 dividido por 21 é igual a 4. E 4 vezes 21 é igual a 84, ou seja, resto 0. Então, 1.478,4 dividido por 2,1 é igual a 704. Ou seja, o cliente irá pagar R$ 704 de entrada e após 30 dias ele irá pagar mais R$ 704. Beleza? Resposta correta é a letra A. Muito bem, pessoal, dando sequência, questão agora de número 18. Um investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano,
com capitalização trimestral. A taxa efetiva anual do rendimento correspondente é aproximadamente... Ok, pessoal, imagine um capital C que, após um ano, se transformará em um montante M. E durante este ano, será aplicada uma taxa nominal de 12% ao ano. Porém, a questão informa que a capitalização será trimestral. Se nós dividirmos esse ano em trimestres, nós teremos 4 trimestres, correto? O primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre. Beleza? Bom, se eu tenho 4 trimestres, a minha taxa ela precisa ser trimestral, correto? Então, 12% ao ano dividido por 4, isso é igual a 3% ao trimestre. Beleza? Então, ao meu capital será aplicada uma taxa de 3% no primeiro trimestre, depois mais 3% no segundo trimestre, novamente 3% no terceiro trimestre e, para finalizar, 3% no quarto trimestre. Com essas informações, nós utilizaremos agora a fórmula do montante para juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Para facilitar a nossa conta, nós consideraremos o capital C igual a 1, a minha taxa igual a 3% ao trimestre e o meu prazo N igual a 4 trimestres. Montante é igual a 1 vezes 1 mais 0,03 elevado a 4. 1 mais 0,03 é igual a 1,03 elevado à quarta potência. Esse 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação, ele some, né? E agora, quanto é 1,03 elevado à quarta potência? Nós faremos primeiro 1,03 ao quadrado, que é 1,03 vezes 1,03, ok? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Temos aqui 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. 1,03 ao quadrado é 1,0609, ok? Agora eu vou multiplicar 1,0609 vezes 1,0609. Assim eu vou descobrir o valor de 1,03 elevado à quarta potência, beleza? 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 0, 0 mais 8, 8. 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 0, 0 com 5, 5. 9 vezes 1, 9. 0. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 0, 0 com 5, 5. 6 vezes 6, 36 com 3. 6 vezes 0, 0 com 3, 3. 6 vezes 1, 6. Zeros. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. 1, 8,
8, 0 vai 1, 1 mais 9, 10, mais 6, 16, mais 9, 25, vão 2, 2 mais 3, 5, 6 com 6, 12, vai 1, 1 mais 0 é igual a 1 e 1. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,03 elevado à quarta potência é 1,1255 aproximadamente, ok? Agora observe o seguinte, nós tínhamos um capital igual a 1. Este capital, após a aplicação de uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral, ele passou a ser igual a 1,1255, ou seja, ele teve uma valorização de 1,1255 menos 1, que é 0,1255. E este número decimal ele equivale à taxa de 12,55%. Beleza? Então, a taxa efetiva anual aproximada foi de 12,55. Resposta correta é a letra C. Ok, pessoal, vamos seguindo. Questão agora de número 19. João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. Então, empréstimo de R$ 900, juros compostos, 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi, em reais, aproximadamente... Ok, pessoal, nós temos o seguinte. O empréstimo foi de R$ 900. Então, o nosso capital C é igual a 900. A nossa taxa I igual a 10%. 10% ao mês. 10% equivale a 0,1. Esse empréstimo ele foi pago em 2 prestações. Uma após 2 meses. Após 2 meses ele pagou R$ 600. E outra, a questão fala que foi após mais um mês, ou seja, após 3 meses. Após 3 meses ele pagou X. Por que X, professor? Porque a questão pede justamente esse valor. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então, por enquanto, este último pagamento será igual a X. Questões deste tipo são resolvidas da seguinte forma. Questões que envolvem pagamento de prestação. O capital, R$ 900, que é igual a R$ 600, que foi o valor pago após 2 meses. Então, R$ 600 será dividido por 1 mais a taxa, 0,1, elevado a 2 meses, mais X, valor do último pagamento, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao cubo, porque essa última prestação foi paga após 3 meses. E agora, R$ 900 é igual a 600 dividido 1 mais 0,1 é igual a 1,1 elevado ao quadrado, mais X dividido por 1,1 elevado ao cubo. Bom, pessoal, para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar toda essa equação por 1,1
elevado ao cubo. Por que isso? Porque eu quero acabar com as frações. 900 vezes 1,1 ao cubo é igual a 600, 1,1 ao quadrado vezes 1,1 ao cubo, mais x sobre 1,1 ao cubo vezes 1,1 ao cubo. E agora, 1,1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Embaixo a mesma coisa. Uma, duas casas após a vírgula, uma, duas. Então, 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. Vamos agora descobrir quanto é 1,1 ao cubo. Isso seria o quê? 1,1 vezes 1,21. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Embaixo a mesma coisa. Uma, duas, três casas após a vírgula. Uma, duas, três casas após a vírgula. 1,1 ao cubo é 1,331, ok? Temos o quê? 900 vezes 1,331, que é igual. Aqui, pela propriedade da potenciação, eu tenho 1,1 ao cubo no numerador, 1,1 ao quadrado no denominador. Então, eu faço o quê? 3 menos 2, que é igual a 1. Fica 600 vezes 1,1. Mais, e agora eu tenho 1,1 ao cubo no numerador, 1,1 ao cubo no denominador, eu simplesmente elimino os dois, restando apenas o x. 900 vezes 1,331 é a mesma coisa que 9 vezes 133,1. Por quê? Porque esses dois zeros aqui, eles anulam essas duas casas decimais. Ok? Daí, 9 vezes 133,1. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29, vão 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, 9 vezes 133,1 ou 900 vezes 1,331 é igual a 1.197,9. 600 vezes 1,1 é uma continha até bem fácil de se fazer, né? Eu estou aumentando em 10%, então 660 mais x. Daí, x é igual a 1.197,9 menos 660. 9 menos 0, 9. 7 menos 0, 7. 9 menos 6, 3. 11 menos 6, 5. X é igual a 537,9. Analisando as alternativas, nós temos uma aqui que é 538. Mas a questão ela pede o quê? O valor aproximado. Por causa de 10 centavos, nós podemos considerar 538, beleza? Então, x é aproximadamente R$ 538. Resposta correta é a letra E. Ok, pessoal, chegando ao final da nossa prova, né? Agora a última questão, a questão de número 20. O investimento necessário para montar uma pequena empresa é de R$10.000. Esse investimento renderá R$6.000 no final do primeiro ano
e R$ 5.500 no final do segundo ano. Depois desses 2 anos, o dono da empresa pretende fechá-la. A taxa interna de retorno, TIR, anual desse projeto é... Ok, pessoal, a taxa interna de retorno ela vai demonstrar aqui qual foi a remuneração do capital investido pelo empresário. Observe o seguinte, ele investiu R$10.000. Após 1 ano, ele recebeu R$6.000. E após mais 1 ano, ele recebeu R$5.500. Ou seja, ele emprestou R$10.000 para a empresa dele, ok? Após 1 ano, ele recebeu R$6.000 e após 2 anos ele recebeu R$5.500, ok? Considerando que a nossa taxa interna de retorno é igual a I, nós teremos o seguinte, 6.000 dividido por 1 mais I elevado a 1, por que 1? Primeiro porque eu quero a TIR anual, e segundo porque ele recebeu R$6.000 após 1 ano, então após um período. Mais R$5.500 dividido por 1 mais I elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Mais uma vez, nós queremos a TIR anual e ele recebeu R$5.500 após 2 anos, ou seja, após 2 períodos. Ok? Então, nosso objetivo será calcular o valor de I nesta equação. Beleza? Para facilitar a nossa conta e evitar isso aqui, ó, ter que desmembrar o 1 mais I, fazer 1 mais I ao quadrado, dividir por 1 mais I, eu vou considerar x igual a 1 mais I, ok? Neste caso, nós teremos 10.000 é igual a 6.000 dividido por x mais 5.500 dividido por x ao quadrado, ok? Agora eu vou multiplicar tudo por x ao quadrado. 10.000 vezes x ao quadrado é 10.000 x ao quadrado, que é igual. Quando eu multiplico x ao quadrado por 6.000 sobre x, eu corto um x do numerador com um x do denominador e sobra 6.000x mais... Quando eu multiplico x ao quadrado por 5.500 dividido por x ao quadrado, os x ao quadrado eles se anulam, sobrando 5.500. Eu posso cortar 2 zeros de cada um. Vai sobrar o quê? 100x ao quadrado, passando 60x para o lado esquerdo, menos 60x, menos 55. Que é igual a 0. Beleza? Eu ainda posso simplificar essa equação dividindo tudo por 5. Dividindo tudo isso aqui por 5, nós teremos 100.000 dividido por 5, 20x ao quadrado, menos 60 dividido por 5, 12x, menos 55 por 5, 11, que é igual a 0. Pronto, temos agora uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau pode ser resolvida através da fórmula de Bhaskara. O primeiro passo aqui será calcular o valor de delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é b? b é menos 12. Menos 12 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 20, está aqui,
vezes C, que é menos 11. Delta é igual 12 ao quadrado é igual a 144. Então, menos 12 ao quadrado é menos 12 vezes menos 12, que é igual a mais 144. Ok? Agora, menos 4 vezes 20 vezes menos 11, eu tenho menos com menos, que é mais. 4 vezes 20 é igual a 80, vezes 11, 880. Delta igual 144 mais 880 é igual a 1024. Beleza? Então, já sabemos que delta é igual a 1024. Para finalizar, calculando o valor de x, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. b é menos 12. Então, menos 12. Mais ou menos raiz de 1024 sobre 2a, 2 vezes 20. X é igual, menos com menos é mais, então 12, mais ou menos, raiz de 1024 é igual a 32, sobre 2 vezes 20 é igual a 40. Então, o primeiro x seria 12 mais 32 dividido por 40. 12 mais 32, isso é igual a 44. 44 dividido por 40 é igual a 1,1. E 12 menos 32 sobre 40. 12 menos 32, nós teremos um x menor que zero, nós podemos descartar. Daí, x ele é igual a 1,1. E para finalizar, se x é igual a 1,1 e x é igual a 1 mais i, nós teremos 1,1, que é igual a 1 mais i. Daí, i é igual a 1,1 menos 1, que é 0,1, que equivale a 10%. A nossa resposta, então, é a letra D. Valeu? Obrigado a todos aí, fiquem com Deus. Até a próxima.